Maravilha, glorificado, bendito e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na manhã desse dia. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Jesus Cristo, eu quero aqui nessa data do dia 14/7 de 2026 desejar a todos aí um bom dia, bom dia, bom dia. Shalom Adonai a todos, que o Eterno vos abençoe. Meus amados irmãos, eu trago aqui mais um estudo hoje da palavra de Deus. Nós iremos falar aqui um pouquinho sobre Zaqueu, Zaqueu. Conhecemos a história de Zaqueu, mas nós vamos se aprofundar mais um cadinho hoje. E o tema dessa mensagem é odiados por um propósito, mas como é de costume, vamos orar a Deus. Pai bendito, nesse exato momento eu glorifico e exalto a beleza da tua santidade, Senhor. Que o Senhor nesse exato momento, Senhor, venha se fazer presente para nos ensinar a tua palavra e colocar, Senhor, a tua palavra sobre os nossos lábios. Senhor dos exércitos celestial, não nos deixe nós se apegar no nosso próprio entendimento, mas traga para a tua infinita revelação, para a honra e a glória do teu nome santo, ó Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, você que tem Bíblia, pega ela aí comigo aí, a Bíblia Sagrada, e vamos meditar na palavra do Deus vivo. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Para quem não sabe, Lucas ele foi um médico, amigo e companheiro de Paulo, mas não é sobre isso que eu quero falar. O Evangelho segundo escreveu Lucas apresenta Jesus como o Salvador do mundo. Eu já quero aqui abrir um parênteses para dizer que Jesus tem salvação para a tua casa. Jesus tem salvação para os seus. Meus amados irmãos, nós vamos observar aqui o título que diz Zaqueu, o cobrador de imposto. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de imposto e era um homem rico. Então vamos destacar aqui a palavra rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia vir por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém repousar na tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Rico pecador, casa, algumas palavras que nós estamos destacando aqui. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou metade dos meus bens, e se alguma coisa extorquir alguém, devolvo quantas vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar quem havia perdido. Meus amados irmãos, vemos aqui que Zaqueu, ele era um homem rico. Zaqueu, ele era um homem que cobrava impostos para o povo romano. Vemos muito bem que todo judeu
que traía sua própria pátria, né, o seu próprio povo judeu, ele era um desprezado entre seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso, o povo passava a ver essas pessoas com um olhar diferente. Mas nem todo o povo judeu, né, ele se vendia, ele se trocava. Muitas das vezes, por eles ter algum ofício da época, né, o povo romano via isso em consideração e obrigava o povo judeu, né, a trabalhar forçado, né? E eles eram forçados a trabalhar, e para não perder suas vidas, ele ia e trabalhava, porque o Messias ainda, Jesus, não tinha chegado. Mas Jesus, quando ele chega, aleluia, ele chega para mudar destino. Jesus, quando chega, ele chega para mudar a história. Jesus, quando chega, ele chega para transformar. Louvado seja o nome do Eterno. A palavra Zaqueu, né, do grego, significa Ziquirais, que no hebraico significa puro, justo. Então nós vemos que esse homem aqui, deixa eu só pegar uma caneta aqui, era responsável pela colheita de imposto em Jericó, segundo Lucas capítulo 19, versículo 10. Os coletores de imposto eram odiados pelos seus compatriotas judeus. Glórias a Deus. Muitas das vezes, irmão, você está sendo perseguido. Muitas das vezes você está sendo odiado, mas tudo isso, irmão, por causa de um propósito que tem sobre você. Aleluia, sobre a tua vida. E como eu disse, ele era tido como traidor, porque trabalhava para o Império Romano. Eu quero abrir aqui um parênteses para dizer que talvez você esteja trabalhando para pessoas erradas, esteja em ambiente errado, mas é nesse ambiente onde Deus vai te exaltar, é nesse ambiente que Deus irá te transformar. Louvado seja o nome do Eterno. Por conta lucrativa da produção e da exportação ali do bálsamo, centralizada ali em Jericó. A posição de Zaqueu, né, era muito cobiçada pela riqueza que prometia. No relato, ele chegou antes da multidão que estava ali para se encontrar com Jesus. Irmão, algo de interessante. A multidão ouvia falar a fama do mestre. Uma das grandes coisas que me chama a atenção aqui é que Zaqueu procurou chegar antes da multidão para ver Jesus. Será que nós temos compromisso de chegarmos cedo na casa de Deus para fazer a obra de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Porque antigamente, antes de o culto começar, nós chegávamos em primeiro lugar na igreja. O culto começava às 7h30, nós chegávamos, era 6h30, de 6h30 a 7h30, tirava-se um período de oração para que à noite a glória de Deus viesse a se manifestar no meio do povo de Deus. Será que nós temos esse compromisso ainda com Deus, de poder chegar antes para ver Jesus? Precisamos deixar o nosso eu do lado, para que Cristo assim venha se manifestar em nós, através de nossas vidas, para a glória do seu nome. Então, a primeira atitude que chama atenção, Jesus escreveu que Jesus chegou, Zaqueu procurou chegar antes. Louvado seja o nome do Senhor, para poder encontrar Jesus, que passava por Jericó a caminho de Jerusalém. Então nós vemos que Zaqueu era descrito como um homem de baixa estatura, né? Ou seja, uma das segundas características para ver Jesus é se tornar pequeno, ter compromisso de chegar antes, ter compromisso de se tornar pequeno na presença do Altíssimo. E a Bíblia vai dizer que Zaqueu, ele subiu numa figueira para que pudesse ver Jesus quando ele chegou ao lugar
olhou para os ramos e chamou Zaqueu pelo nome, né? Pedindo que descesse depressa, pois pretendia visitar sua casa. A multidão ficou chocada, pois Jesus, um judeu, estava disposto a ser hóspede a um publicano. Um parente que me chama a atenção aqui, irmão, que Deus não olha as circunstâncias. Deus não olha para o que você fez. Deus, ele abre o parede para dizer: eu vou visitar a tua casa, eu vou visitar a sua família. Ainda que eles estejam errados por causa de você, eu vou lá para transformar, para mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que, comovido com a audácia do amor desmerecido, a aceitação de Jesus, Zaqueu publicamente se arrependeu dos seus atos corruptos, irmão, e jurou restituí-los, realizar uma festa na sua casa. Irmão, o que chama atenção é que o bom do homem e da mulher de Deus é quando ele se reconhece que ele é dependente de Deus. Quando Zaqueu ele teve encontro com Deus, ele tomou atitude, ele se arrependeu dos seus atos, ele viu que ele era corrupto, aquilo tinha corroído ele, mas chegaria alguém que mudaria a história. Eita glória! O que te falta é se reconhecer perante os olhos do Senhor e dizer: preciso, Senhor, de Ti, necessito de Ti, porque sem Ti eu não sou nada. Largar aquilo que você está fazendo de errado e se lançar aos pés do Senhor. E nós podemos observar aqui que há outra abordagem, né, da narrativa, que dá conta de que Zaqueu não era corrupto antes, propôs doar metade dos seus bens, e caso houvesse defraudado alguém, que devolvesse o valor quadruplicado. Isto porque Zaqueu ficou constrangido ao ouvir falar mal de Cristo por sua causa. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. A palavra Zaqueu desce da figueira. Não sei se você já esteve em meio à multidão, tentando ver algum famoso, né? É comum pessoas empurrarem e competirem por melhores lugares, a fim de não apenas de ver, mas também de ser visto. O encontro de Jesus com Zaqueu se deu nessa condição. Jesus estava em Jericó e a multidão o seguia para receber, ver milagres e disputar sua atenção. Era praticamente impossível para alguém de baixa estatura e pouca popularidade se manter em destaque entre tantas pessoas. Zaqueu era protegido de homens que se perderia facilmente, passaria despercebido, ou quem sabe seria pisoteado ao ser misturado à multidão. Louvado seja o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Aí você vê tudo que Zaqueu ele passou para poder ter sua vida transformada por Deus. E hoje em dia não é diferente, nós passamos por tantas coisas, mas todo dia nós derrubamos gigantes, todo dia atravessamos multidões. Precisamos encontrarmos com Deus de fato. Tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicomoro bravo para ouvir, porque havia de passar por ali. E quando Jesus olhou aquele lugar, olhou para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressadamente se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo isso, todos isto murmuravam, dizendo:
que entrará para ser hóspede de um homem pecador? Irmão, para apontar, para acusar, para criticar, são muitos. Agora poucos querem estender a mão para poder te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vemos que Zaqueu era um homem muito rico. Sua fortuna era resultado do seu trabalho e também de fraudes. Era chefe dos publicanos e superfaturava a cobrança de impostos que fazia para o governo romano. Era judeu e, apesar de prestígio social, alcançado de incontestável capacidade de liderar, a sua presença não era das mais desejáveis. Um baixinho alvarento e ganancioso, que em nada se parecia com seu nome Zaqueu, que no hebraico é uma variação do nome Zacarias, que significa puro. Diante do histórico do moço, é provável que fosse detonado pelos olhares e gestos ao ser notado entre os seguidores de Jesus. Agora minha palavra é voltada aqui para aqueles que estão afastados do Evangelho. Talvez o povo te ora como para você não tem mais jeito, não tem mais solução. Os olhos deles são impuros com você, mas aquilo que é impuro, Deus pode tornar puro. Deus, Ele é Deus que tem o poder da transformação. Basta você querer. Lembrando sempre que Deus, Ele ama, irmão, o pecador, mas Ele abomina o pecado. Glória seja dada ao nome do Altíssimo. E como todo líder comercial, é dada a estratégia de marketing. Zaqueu não existia em planejar uma maneira de ver a Jesus. A passagem dele a Jericó era um acontecimento ímpar, que era o tão comentado carpinteiro que transformava a vida das pessoas. Zaqueu queria saber, conhecer de perto. Seria a atitude dele de fé e de curiosidade? Eu diria que ambas as coisas, algo já incomodava. O pequeno publicano no íntimo, caso contrário, porque se arriscaria tanto. Zaqueu estava curioso, mas ao mesmo tempo fora, despertando na fé. Acreditava-se que Jesus é alguém especial capaz de realizar milagres. E lá vinha Jesus cercado de seguidores. Zaqueu corria pelas laterais, fazia zigue-zague, esticava o pescoço e nada de chegar perto do mestre. Ele então corre rapidamente para se adiantar aos demais. E sobre uma figueira brava. Esse tipo de árvore tem a copa farta, muitas folhas e não é tão alta. É interessante que a figueira escondia Zaqueu. Ele podia ser visto ao parar abaixo da árvore para falar com Zaqueu. Jesus demonstra que sensibilidade e onisciência, seu olhar foi muito além dos acontecimentos. As pessoas devem ter sorrido, zombado do baixinho pendurado no galho, mas a reação de Jesus é diferente, espanta a todos. Zaqueu, desce depressa, vou para a sua casa. Vemos que o olhar de Deus ali é diferente do olhar do homem. O homem, ele te critica, o homem, ele te aponta, o homem te julga, mas Deus não. Deus sempre nos olhará de uma forma especial. Os murmurinhos da multidão era de reprovação. Como assim? Eu pousar na casa desse ladrão? Ele não merece essa honra, tem afligido a muitos de nós. Jesus não estava preocupado em ser popular, em agradar a maioria. Ele queria salvar Zaqueu, regar semente de fé
que já brotava em seu interior. O cobrador de impostos deixaria de ser figueira brava para ser figueira de vida excelente. Irmão, temos que parar com isso no meio do povo de Deus, irmão. Procurar agradar a todos, irmão. O único que nós devemos procurar agradar é Deus. Irmão, deixa falar, deixa criticar, deixa se levantar. Deus, ele tá vendo tudo. O maior medo de nós, de mim como cristão, é fazer tanto para o homem me ver e no último dia Deus me rejeitar. O homem pode me rejeitar, o homem pode me pisar, o homem pode me humilhar. O homem pode me rejeitar, o único que não pode me rejeitar é o Senhor Jesus Cristo, irmão. Pelo amor de Deus, irmão, para de querer agradar a todos. Faça a tua parte, deixa que Deus, irmão, ele vai fazer a dele. Louvado seja o nome do Eterno. Jeremias capítulo 2, versículo 21 diz assim: e eu mesmo te plantarei como videira excelente, da semente mais pura. Como pois te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vida brava. Zaqueu, puro, precisava retornar à sua essência, e tem muitos que precisam voltar à sua essência de cristão. E é aquele conto, era a chance, não sabemos como foi o diálogo de Jesus com Zaqueu no percurso até sua casa. O certo é que o baixinho fora profundamente marcado. Deixa eu abrir o parênteses para dizer aqui algo, irmão. Deus marcará a sua história e tu verás o agir de Deus. Todos que buscavam Jesus são de fato transformados através do diálogo, irmão. Diálogo nada mais é do que uma conversa. Precisamos conversar com Deus. Precisamos falar para Deus o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com a sua igreja. O diálogo é transformador. Porque nem tudo é bateção de boca. É um diálogo, é uma conversa que é resolvida as coisas. É colocado em prato limpo. Mais uma vez eu vou abrir o parede para explicar. Na casa de Deus nós não temos amigo. Na casa de Deus nós temos irmão em Cristo. A ordem de Jesus. Zaqueu desce da figueira. Também pode ser traduzida como Zaqueu abandona essa vida, larga esse método de corrupto, falhas, esses frutos imprestáveis, posição social elevada, não é um requisito de santidade. Status não compra salvação, ainda que seja o mais influente dos homens. É preciso se humilhar diante de Deus para ser exaltado. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado, como diz lá em Lucas capítulo 14, versos 11. Desce, Zaqueu, deixa a figueira brava. Louvado seja o nome do Senhor. Jantar na casa de alguém em Israel era um costume que indicava amizade, cordialidade. Jesus, ao se oferecer para ir à casa de Zaqueu, demonstra todo o seu carisma e passivismo. Jesus é irresistível como amigo, porque é verdadeiro e sem preconceito. Que grande alegria tenha em saber que não existe fronteiras, muro ou obstáculo de qualquer espécie que impeça Jesus de chegar até nós, a não ser a nós mesmos. Jesus escolheu Zaqueu sem se importar com as críticas. E por que o escolhe? Porque existia um desejo no coração de Zaqueu ser transformado. Ninguém conseguiu ver isto. Para todos ele era irrecuperável e merecia mesmo era castigo e desonra. Jesus viu nada a que esteja oculto aos seus olhos, nem mesmo a um pequeno homem acomodado entre a copa de uma figueira. Mais uma vez eu falo, irmão, deixe de criticar, faça a obra de Deus, irmão. Porque no último dia vamos prestar conta diante do Eterno, Yeshua e Mashiach. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que te dou os pobres metade dos meus bens. E se há na alguma coisa que eu tenho defraudado alguém, eu restituirei quadruplicado. E disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão,
Porque o Filho do Homem veio a buscar e salvar o que havia perdido, como diz Lucas, capítulo 19, versículo 8 dela. Irmão, soteriologia trata a respeito da doutrina da salvação. Zaqueu agora ele se reconhece que ele era um homem pecador, ele era um homem que cometeu muitos erros. Então, quando nós se arrependemos diante do Eterno, a salvação, irmão, ela chega para o nosso lar. A declaração de Zaqueu é de arrependimento. Agora ele conhecia Jesus de fato, não apenas de vista. Agora Zaqueu era o puro e não o coloteiro. Era figueira excelente e não a brava, na qual se apoiou a vida inteira. Ele estava se voluntariando para restituir, além do que exigia a lei. Levítico 6, versículo 5. Depois você dá uma passadinha lá e confere lá. A qualquer coisa sobre que juro falso por inteiro eu restituirei, e ainda isso acrescentará a quinta parte. A quem pertence, dará no dia que o trouxer a sua oferta pela culpa. Ao invés de restituir o quinto, ele restituirá quantas vezes mais. É certo que a prática da defraudação não lhe seria mais própria. Aqueles que já não haviam sido prejudicados seriam recompensados. Um novo homem, uma nova vida. A vida de Zaqueu e seu encontro com Jesus nos ensina muitas coisas, entre as quais é preciso buscar o encontro real com Jesus. Não basta ouvir falar ou acompanhar de longe. A transformação verdadeira do ser advém desse encontro, em que o arrependimento se faz necessário e é consequência do relacionamento espiritual profundo com Deus. Ao olhar para Jesus, nossas limitações são vencidas, obstáculos são superados. O pecado, ele não é capaz de conduzir uma vida de paz. Obedecer ao chamado de Deus implica renúncia a práticas antigas. Jesus capacita os escolhidos para além do que os olhos possam ver e o ouvido ouvir. Jesus não faz exceção de pessoas, e em nosso meio nós fazemos muita exceção de pessoas, né? Glórias a Deus. Irmão, deixa eu abrir um parênteses para dizer aqui que em mínimos detalhes nós perdemos nossa salvação. Fazemos exceção de pessoas, somos tratados como um lixo na presença do Senhor, o que afasta o homem da presença de Deus e a mulher, sistema religioso. Jesus abraçou a muitos, contra muitos aí que se dizem cristãos, desprezam, humilham, criticam, zombam, afastam de Deus, se tornam pessoas religiosas. Então Jesus, ele não faz exceção de pessoas. É verdade, muitos de nós mesmos andando com Jesus desacreditamos na conversão de Zaqueu, que era uma figueira brava. Descer da figueira significa se humilhar perante a Deus, confessar a culpa, abandono o mundo. Zaqueu, cujo nome significa pura, retorna à sua essência ao deixar Jesus entrar em seu coração, porque o pecado corrompe. Jesus limpa para sermos que sejamos. Nós devemos escolher obedecer a Deus, pode implicar em frustrar a popularidade. Irmão, que Deus abençoe a todos. Nós estamos sendo odiados por causa de um propósito que há sobre nós. Que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo repousa sobre cada um dos amados irmãos, e que o Senhor Jesus vos abençoe grandemente. Seja oração pela minha vida, porque eu sou carente de oração e eu não sou nada sem oração. Muito obrigado por tudo. Tenha uma excelente noite, manhã de paz, e que essa tarde venha ser debaixo da bênção de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Eu oro por você e você ora por mim. Shalom, shalom, ele é retraode.